noite, boa tarde para quem estiver assistindo à tarde, bom dia para quem estiver assistindo de dia e boa noite. E nesse vídeo a gente vai continuar falando da Lei 8.112 e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os direitos e as proibições, né? Direitos, deveres e proibições do servidor, né, em estágio probatório. A gente vai começar falando o que ele pode enquanto em estágio probante. Então, o servidor que está nesse período, ele pode, né, é um direito dele, exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Por isso que a gente falou num vídeo anterior que, no caso de uma formação de comissão de estágio probatório, o chefe imediato, ele não tem o requisito de ser estável para avaliar o servidor, porque ele já é chefe, né? Então, sendo chefe imediato, ele estando ou não em estágio probatório, ele responde pela avaliação do colega, né? Isso sendo chefe, né? Então, a gente encontra esse amparo legal na Lei 8.112, né? Quando ela diz que o servidor em estágio probatório pode exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Ele também pode ser cedido para outro órgão ou entidade de lotação para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão de grupo, direção e assessoramento superiores. E também pode ser redistribuído, né? Então, nesse primeiro momento, o servidor de estágio probatório, ele pode ser chefe, ele pode ser cedido e ele pode ser redistribuído. Existem também algumas concessões que a Lei 8.112 traz para o servidor que está em estágio probatório, né? Então, o servidor ele não tem qualquer prejuízo, né? Ele não vai deixar de ganhar a sua remuneração, não vai ter descontos na sua remuneração se ele se ausentar do serviço por esses seguintes motivos, né? Por um dia para doação de sangue, pelo período comprovadamente necessário para alistamento, recadastramento eleitoral, limitado, seja qual for o caso, até 2 dias, né? E também por 8 dias consecutivos, se ele casar ou se falecer alguém da sua família, seja cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados ou menor sob guarda e tutela e irmãos, né? Então, nesses casos aí, o servidor em estágio probatório, ele pode se ausentar, né, do seu serviço e ele não vai ser prejudicado na sua remuneração. E falando um pouco mais dos deveres, né, do servidor que está em estágio probatório, a Lei 8.112, ela vem trazendo aqui pra gente alguns deveres, né? O que a gente, enquanto servidor, deve fazer, né? Quais são as nossas obrigações enquanto servidor não só em estágio probatório, mas servidores, né? Quais são os nossos deveres? A gente deve exercer com zelo e dedicação as atribuições do nosso cargo. A gente deve ser leal à instituição que a gente servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais, então não é qualquer ordem que a gente cumpre. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, né? Então a gente atende ao público, mas informações que são consideradas sigilosas a gente não abre, né? A expedição de certidões requeridas para defesa de direito de esclarecimento de situações de interesse pessoal e as requisições para defesa da fazenda pública. Então, todos esses itens aí a gente atende o nosso público, né? É um dever nosso. O servidor público, ele tem como dever levar as irregularidades de que ele tem a ciência, né, em razão do cargo, ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. A gente também tem como dever zelar pela economia do nosso material, né, e a conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Então a gente não vai sair do trabalho, né, terminei o expediente, sair por aí falando tudo que aconteceu e que são informações sigilosas, né, que são informações que não cabe levar para fora, né. E
Eu acho que se a gente parar para pensar, é a mesma conduta que a gente tem que ter, por exemplo, na verdade é a mesma conduta que se espera, né, que a gente tem na nossa família, né? Então, por exemplo, a gente não sai falando as coisas da nossa família por aí, né? Ai, aconteceu tal situação, meu Deus, meu marido é assim, assim, assado. Ai, o meu filho agiu dessa forma e tá horrível e não sei o quê. As coisas da nossa casa, a gente não fala por aí, né? A gente nunca sabe é, como que outras pessoas vão receber esse tipo de coisa. E principalmente porque a gente não expõe as pessoas amadas, né? A gente não expõe a nossa família. E se a gente partir desse princípio, a gente também entende que, se a gente for trazer isso para o ambiente de trabalho, a gente entende também que a gente não expõe a nossa instituição, não expõe as coisas que acontecem aqui dentro, né? O que acontece aqui diz respeito aqui, né? Então, assim, essa questão de guardar sigilo, né, sobre o nosso local de trabalho é até mesmo uma questão de ética. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, de acordo com a lei, princípios e costumes, ser assíduo e pontual ao serviço, né? Tratar com urbanidade as pessoas, né? Não sermos grosseiros, não sermos mal educados, mas como a gente falou em outro vídeo, entendermos que cada pessoa está vivendo uma situação diferente. Às vezes a pessoa está ali caladinha, não quer abrir o que está se passando, o que é compreensível, né? Então a gente não sabe realmente, né? Então, mais do que nunca a gente tem que tratar as pessoas com amor, com educação, né? Porque às vezes um sorriso que você dá para alguém, às vezes uma palavra amiga que você dá para alguém faz aquela pessoa ganhar o dia. E o contrário também acontece, né? Às vezes uma palavra torpe, ruim que você solta contra uma pessoa para alguém, às vezes você não sabe se essa pessoa tem, né, alguma depressão, alguma situação nesse sentido. Você vai, Deus o livre, terminar de matar a pessoa, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né, no trato com as pessoas, né? É, na educação, na empatia, no respeito, no amor ao próximo realmente, né? A gente também tem que representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, tá certo? Então, agora a gente vai passar para as proibições, né? Enquanto servidores públicos, o que nos é proibido? E a gente tem que ter essa atenção também com isso, né? Para que a gente não... Porque às vezes a gente pode, sei lá, né? De repente, até tá fazendo algo achando que tá tudo bem, mas o que a lei diz, né? Sobre a nossa conduta enquanto servidores, né? O que nós não podemos fazer. E na Lei 8.112, a gente observa essas proibições lá a partir do artigo 117, que diz o seguinte: a gente não pode nos ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, né? Ou seja, vai trabalhar, resolve sair do nada, não avisa o chefe, não explica o porquê, né? Isso aí é ilegal, certo? Porque uma coisa é você precisar sair, tem ali a sua motivação, mas você sempre tem que avisar a sua chefia, né? É proibido também retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Então, você não leva equipamentos da repartição para casa, a não ser que a sua chefia imediata, né, a sua autoridade realmente esteja ali cedendo que você leve, aí tudo bem. A gente não pode recusar fé a documentos públicos, né? Então, se um servidor precisar de um documento dele, algo que ele precise, a gente não pode negar, né? A gente também é proibido de opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo ou execução de serviço, né? Ou se negar a dar andamento em algum documento, né, ou se negar a dar andamento num processo ou num serviço sem uma justificação plausível, né, é proibido também. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei. O desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Você trazer uma pessoa de fora, né? Fulano, olha, eu trouxe a fulana, porque ele vai me ajudar aqui hoje a fazer aqui algumas atividades do trabalho, né? É meio absurdo. Mas a legislação também diz que isso é proibido, gente.
A gente também não pode coagir ou aliciar subordinados, né? Tipo assim, ameaçar pessoas para que elas sejam filiadas a associações, sindicatos ou partidos políticos. As pessoas estão livres para escolher os seus partidos, para escolher se querem ou não se sindicalizar, né? Ou se associar a alguma associação profissional. Então as pessoas têm essa liberdade e o servidor público ele é proibido de coagir pessoas ao que elas devem escolher, né? Isso aí é ilegal também. Continuando aqui as nossas proibições, manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, né? Dar preferências, né, para as pessoas, porque você é um exemplo, você é o chefe e você quer dar preferência para outra pessoa em detrimento dessa, mas você não tem motivo para isso, né? Não tem nada que justifique isso, então isso é proibido também. É proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Ele até pode, né, o servidor público ele até pode ser sócio, por exemplo, numa empresa. No entanto, ele não pode ser o majoritário, ele não pode ser aquele que detém a maior parte, né? Ele sempre será o minoritário, tá certo? Também não pode atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Também é estritamente proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, né? É o caso como o próprio nome diz, né, da propina. Então, assim, o servidor, ele tá ali exercendo o seu cargo, desenvolvendo as suas atividades, suas atribuições, né, para aquele concurso que ele prestou. E ele se prestou a isso, a esse cargo. Ele não pode, em nenhum momento, receber gratificações, dinheiro, para fazer o que ele já tem que fazer. Ele já é remunerado para isso, né? Então, isso é estritamente proibido, inclusive falta de caráter, né? Então, gente, são muitas situações para a gente observar e termos esse cuidado, né, no nosso dia a dia. Do que a lei permite e do que ela proíbe, tá certo? Sobre ainda essas proibições, também é proibido que o servidor público ele aceite comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Ele é proibido de praticar usura, né? Aquela questão da agiotagem, do lucro exagerado, né? Sob qualquer de suas formas, né? Ele vai, empresta dinheiro para alguém e cobra o retorno com um monte de juros altos, se é agiotagem, né? Isso é proibido também. Proceder de forma dissidiosa, ou seja, preguiçosa, negligente, sem vontade, né? Também é proibido. Eu sei que a gente tem os nossos dias, né? Que a gente tá com muito sono, que a gente queria dormir um pouquinho mais. Mas a gente também tem que ser profissional, né? Então a gente vai para o nosso ambiente de trabalho e quando a gente está no trabalho é importante que a gente dê o nosso melhor, né? Não fique ali enrolando, né? Fingindo que está mexendo em alguma coisa, mas a lei também traz esse ponto, né? Que o servidor ele não pode proceder dessa forma, né? O servidor também é proibido de utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, assim, levar gente e recursos da UFAM, por exemplo, para que essas pessoas, esses recursos, ajam a favor de algo particular daquele servidor. Isso é proibido também. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias.
exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, também são proibições. Então, gente, nesse vídeo a gente viu aqui um pouquinho, né, sobre quais são o que o servidor público, né, pode, o que ele não pode, quais são as concessões sem prejuízo da sua remuneração. Então é sempre muito importante a gente estar lembrando, né, desses detalhes, para que a gente não fuja daquilo que a lei traz pra gente como regra, tá certo? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.